Oi pessoal, tudo bem? Queria estar compartilhando uma coisinha com vocês esta semana e queria começar com uma pergunta. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer quando acabar a quarentena? Beleza? Qual a primeira coisa que vocês vão fazer quando acabar a quarentena? E tem um colega meu que falou assim, ó, quando acabar a quarentena, ele quer marcar aquele churrascão com todos os nossos amigos e a gente vai fazer aquela festança, assim. E tem um pessoalzinho até da Imel que falou assim que quando acabar a quarentena, eles já, a primeira coisa que vão fazer é marcar de ir num restaurante lá na Liberdade que você paga um preço e come à vontade, assim, né? E tem outros que quer chamar todo mundo, juntar lá na igreja, cada um leva um prato e faz aquela festança com todo mundo junto. E queria estar vendo com vocês a história de um personagem que está lá em Gênesis, do capítulo 6 a 8. Essa história fala sobre Noé, tá? Quem não conhece, eu recomendo bastante vocês lerem lá. É uma história bem curtinha, mas é bem legal, tá? Então foi assim: a terra estava dominada pelo pecado e Deus estava ficando muito triste e desgostoso com isso. Então ele decidiu acabar com a terra e todo ser vivente da terra, mandando um dilúvio. Porém, havia um homem que era justo e íntegro, e esse homem era o Noé. Noé era o homem que andava com Deus. E certo dia Deus falou para Noé assim, lá em Gênesis 6:13. Deus fala para Noé: resolver dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer junto com a terra. Então os versículos seguintes são ordens, instruções de Deus para Noé estar construindo uma arca. Deus dando instruções para Noé construir uma arca. Eu não sei se isso daqui parece com a arca daqueles tempos lá, mas é mais ou menos isso daqui. Era como se fosse um barco. Aqui é esta arca de Noé. Noé construiu segundo as instruções certinhas de Deus, e lá ia entrar Noé e sua família, esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos 3 filhos e todos os animais, um casal de cada espécie. Toda espécie de animais ia entrar nessa arca aqui, ó. Para Deus, e Deus queria conservar as espécies dos animais, então ele pediu um casal de cada espécie, certo? E quando Noé entrou na arca, ele tinha 600 anos, ó. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca, ó. E vamos ver o que começa a acontecer aqui, ó. Gênesis capítulo 7, versículo 9. Noé entra na arca e aguarda 7 dias antes de começar a chover. Ele entra na arca e fica ainda lá uma semana sem começar a chover. Aí em Gênesis capítulo 7, versículo 17, ó, começa a chover e a chuva dura 40 dias, meu. 40 dias, mais de um mês chovendo direto, sem parar, dia e noite.
Ó, e em Gênesis, capítulo 8, versículo 3, as águas começam a diminuir depois de 150 dias. 150 dias. É quase 3, 4 meses. Depois de 40 dias chovendo dia e noite, você não via, ele acredita que ele não via mais nada, só via água no horizonte. E após 150 dias, 4 meses, as águas começam a diminuir. E depois em Gênesis capítulo 8, versículo 4, ó, dia 17 do mês 7, a arca pousa no Monte Ararat. Para você ter uma ideia, então, para a arca pousar em cima do monte, as águas tinham cobrido toda e qualquer montanha e pico. Então, quando a água começou a baixar, a arca se fixou em cima de um monte. Um monte aqui. E quando eu estava relendo essa história, cheguei nesse capítulo 8 e ele fala que a arca pousa no Monte Ararat. Aí já estava achando que a história já estava acabando, mas pelo contrário, ó. Gênesis capítulo 8, versículo 5, dia 1 do mês 10, aparece o pico das montanhas. Então, a arca pousou em cima do Monte Ararat. Isso foi no mês 7. No mês 10, 3 meses depois, começou a aparecer o pico das montanhas. Então, imagina quanta água ainda tinha para começar a baixar. Nossa, era muita água, muita água. E seguindo Gênesis capítulo 8, versículo 6, após 40 dias, depois que apareceu o pico das montanhas, Noé abre a janela da arca. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela e soltou um corvo. E o corvo ficava voando, e como ele não tinha lugar para pousar, ele voltou para a arca. E depois, Noé soltou outra pomba, e a pomba fez a mesma coisa. Ficava voando e não achava lugar para pousar, então voltou para a arca. E seguindo em Gênesis capítulo 8, versículo 10, Noé solta a pomba pela segunda vez. E nessa segunda vez, quando a pomba retorna, ela traz no bico um galho de oliveira. Em Gênesis capítulo 8, versículo 12, Noé espera mais 7 dias, depois que a pomba trouxe o galinho de oliveira, e solta a pomba novamente. E dessa vez o que aconteceu? A pomba não voltou. Ela não voltou porque achou algum lugar para pousar. E aqui, ó, Gênesis 8, capítulo 8, versículo 13. Fala assim, ó: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então, aqui, ó, no dia 1 do mês 1 do ano 601. Cara, então, quando Noé entrou na arca, ele tinha 600 anos. E aqui, quando ele abriu a arca e viu para olhar o solo, já era ano 601. Então, Noé passou praticamente quase um ano dentro da arca. E você acha que ele, só porque ele viu a terra seca e logo saiu? Não. Gênesis 8, capítulo 14, dia 27 do mês 2. Então Noé esperou mais um mês e meio e só depois disso ele saiu. Ufa, saiu da arca. Aqui, ó. E agora que Noé saiu da arca, o que vocês acham que... Qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos ver lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Vamos lá.
Gênesis capítulo 8, versículo: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então a primeira coisa que o Noé fez quando ele saiu da arca, levantou um altar para o Senhor, para Deus, e ofereceu holocaustos, ofereceu sacrifícios. Então foi lá, Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, em forma de agradecimento a Deus. E queria estar propondo para vocês também fazerem a mesma coisa. Gente, a primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus. Mesmo sabendo que lá no começo Deus falou que ia salvar Noé e sua família, mesmo assim, quando tudo isso acabou, a primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus, ofereceu sacrifícios a Deus. Imagino que a rotina de vocês hoje em dia deve estar bem diferente do que era antes. A gente está trancafiado em nossas casas e isso deve estar sendo, imagino que deve estar sendo bem difícil para cada um de vocês. E assim também como foi para Noé, ele ficou quase um ano dentro da arca lá, esperando a água baixar. E acredito que também ele já tinha esse plano em mente já. Noé era um homem que andava com Deus, ele era justo, era íntegro em tudo que ele fazia. Então acredito que ele já tinha esse intuito de agradecimento a Deus quando tudo isso acabasse. Então acredito que Noé, quando construiu a arca, ele já levou consigo pedras e lenha, para quando tudo isso acabar, quando tudo isso terminasse, a primeira coisa que ele ia fazer seria montar um altar em forma de agradecimento a Deus por Deus ter salvo a vida de Noé. Queria propor isso para vocês também, que agora, no momento em que vocês estão, comecem a juntar também pedras e madeira, lenha, para quando tudo isso acabar, a gente possa estar montando um altar para a gente estar agradecendo a Deus também por tudo que Ele tem feito em nossas vidas hoje. E a gente pode começar a procurar essas coisas olhando primeiro para as nossas vidas, ou dentro de casa, por exemplo. Acredito que e espero que nenhum parente de vocês ou familiar tenha sido vítima da Covid. Então espero que todos estejam bem. Então aqui em casa está tudo bem também. Então podemos agradecer pela saúde de nossas famílias. A gente pode agradecer pela saúde de nossas famílias. Obrigado, Deus, também pelo alimento que não falta em casa. Tem muita gente que perdeu emprego nessa quarentena, nessa pandemia. Obrigado porque o Senhor sustenta a gente com o pão nosso de cada dia. Coisa simples também. Deus, obrigado pela água quente que tem em casa. Obrigado pelo chuveiro quente, que eu sempre posso tomar um banho quente, bem tranquilo, bem sossegado, depois de um dia de trabalho. Obrigado porque o Senhor me deu isso. Deus, obrigado também pela saúde dos meus amigos. Todos os meus amigos estão bem e obrigado pela saúde deles. E obrigado também porque o Senhor não tem deixado faltar nada na casa deles.
com toda essa crise financeira do estado de São Paulo, agradeço também pelo trabalho. Obrigado pelo carro também, Deus, porque às vezes tinha uma época que estava difícil de ir de ônibus, de trem. Então obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de ter um carro para poder ir trabalhar. Agradeço a Deus também pela igreja, não pelo espaço físico lá que fica lá em Santana, mas pela igreja que são os irmãos. Obrigado porque os irmãos da igreja ajudaram a minha família também. Eu sou muito grato a Deus pela igreja na minha vida. Agradeço a Deus também porque por coisas simples do dia a dia também. Por exemplo, agradeço a Deus também porque Ele me deu um talento para desenhar. Eu não sei se eu tenho talento, né? Mas eu gosto muito de desenhar. Então agradeço a Deus por ter me dado esse talento. Agradeço a Deus também pelo meu corpo, porque Ele tem muita gente tá aí por aí que não tem um corpo perfeito como o nosso, com 2 braços, 2 pernas, um corpo que funciona perfeitamente bem. Agradeço a Deus por isso também. Eu não sei se espero que aconteça com vocês também, assim como aconteceu comigo. É tanta coisa que a gente agradece a Deus, até mesmo pelo sol que a gente recebe no dia a dia, pelas plantas, pela chuva, e chega no final de tudo isso, você fica pensando assim, puxa Deus, é tanta coisa para agradecer que eu não tenho nada para te oferecer. E a única coisa que eu consigo oferecer como sacrifício, o que eu posso te colocar aqui em cima do altar, por tudo isso que o Senhor me deu, é entregar a minha vida, é entregar esse coraçãozinho, que apesar de tudo isso, eu sou egoísta, mesmo recebendo tudo isso, eu sou egoísta, eu sou falho, eu peco muito, mas mesmo assim, isso é o que eu tenho de mais valioso, e é isso que a gente consegue oferecer. E mesmo oferecendo isso, não é o suficiente. Não é o suficiente. Mas no final de tudo isso, a gente tem que agradecer também porque Deus nos amou tanto. O amor dele é tão grande que nos cobre. Tamanha compaixão, tamanho amor que ele tem por nós, que ele a ponto de entregar o seu próprio filho para estar morrendo na cruz por nossos pecados, para estar limpando esse coração sujo, esse coração pecaminoso que nós temos. E que esse sangue derramado no altar, que foi na cruz, foi que limpou os nossos pecados. E isso deve ser o maior motivo de agradecimento que a gente tem por nossas vidas, pelo que Deus fez por nossas vidas. Que apesar da gente estar vivendo nessa quarentena, nesse confinamento, muitas vezes desgastante, estressante, mas que a gente possa estar realmente reconhecendo esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, sendo gratos a Deus por tudo isso em nossas vidas, pelas coisas mais simples que a gente tem em nossa casa, mas ao mesmo tempo nunca esquecer desse sacrifício que Jesus fez na cruz por nossas vidas. Eu não sei quando essa pandemia, essa quarentena acabar,
mas que desde já a gente comece a estar cultivando e guardando tudo que a gente tem para agradecer a Deus e principalmente pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nossas vidas, por nos salvar, certo? E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, pode compartilhar com quem vocês desejarem, e espero que vocês tenham uma boa semana aí, e quando tudo isso acabar, vamos fazer uma aglomeração geral, sim, beleza? Até mais, gente. Tchau.